Olá, eu sou Marisa, sou psicóloga, estou aqui para uma deliciosa conversa junto com o Rafael e uma convidada. A nossa conversa é sobre a trajetória, as experiências e algumas curiosidades de pessoas como eu que estiveram na turma de psicologia na PUC de São Paulo durante um período entre 94 e 98. Nós convidamos hoje uma das minhas colegas de turma para esclarecer curiosidades. A minha, como é que foi a trajetória de pessoas que se formaram comigo e que já se passaram aí 20 e muitos anos. Essa é a minha curiosidade. Rafa, quais são as suas curiosidades para essa conversa? Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, né? Primeiro, eu sou ex-aluno da Marisa, há alguns anos atrás também, sou formado em Educação Física, e a gente teve em comum alguma conversa sobre exatamente isso. Estou começando a me graduar por opção, realmente escolha, desejo e paixão pela psicologia, e a Marisa está me dando esse privilégio de conhecer essas pessoas que se formaram com ela. A minha curiosidade é exatamente isso. Em que momento eles escolheram essa graduação, né, a psicologia, como foi se desdobrando isso, e linha de pesquisa, como eles se inseriram no mercado de trabalho, e por aí vai a nossa conversa. Eu vou Muito chamar legal. agora no palco com a gente a convidada, Gabi. Oba! Nossa primeira convidada é a Gabi, e com toda a intimidade, a Gabi Azevedo. Acho que na nossa turma nós tínhamos várias pessoas com nomes semelhantes, né? Então, a maneira como cada uma era conhecida e a gente convivia. Então, a Gabi é a nossa primeira convidada. Ela vai se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dela, esse é o nosso mote. Mas o Rafa e eu tínhamos, então, uma provocação, né, de entender como é que as coisas, como é que a gente podia tirar as nossas curiosidades. E o ponto inicial era a gente entender por que as pessoas escolhem psicologia. Eu queria saber como é que eram as trajetórias. E o Rafa queria saber também como é que as coisas andam nos tempos atuais. A Gabi foi escolhida para ser a nossa primeira convidada para bater papo aqui com a gente, porque ela tem uma trajetória exatamente nessas temáticas. A Gabi, até onde eu me lembro, saiu da graduação já mergulhando em estudos e práticas sobre carreira, jovens, escolhas de carreira, e todo um baita percurso, que aí, obviamente, é ela que vai contar. Né? Então, é sobre isso a nossa conversa. Gabi, obrigado pelo papo, com você. Obrigada, Marisa, Rafael, pelo convite. Fiquei muito feliz em poder ser aqui a convidada número 1 e eu me senti muito prestigiada e acho muito bacana poder fazer parte desse projeto aí desde o nascimento dele. Então, muito obrigada pelo convite. E Bom, você... a gente está fazendo ao vivo, né? Acho que a nossa primeira curiosidade é essa, tá? É uma conversa, a gente vai conversando, perguntando, se interrompendo, liberdade total. A primeira curiosidade nossa é saber como é que foi a escolha pela psicologia, né? Isso hoje a gente pode dizer há 30 anos, né? O nosso vestibular foi ali de 93 para 94. Então, como é que foi essa escolha? Como é que foi essa trajetória? O que foi a graduação para você? Acho que a gente pode começar com essa provocação. Então, a psicologia chegou na minha vida de uma forma meio inesperada. Eu, quando estava no terceiro ano do então colegial, né, hoje ensino médio, eu não tinha ideia do que fazer. E eu fui fazer uma orientação profissional e não resultou em nada. Não foi legal, não foi um processo interessante. E aí eu não sabia o que prestar e minha mãe me disse, então não presta nada, não faço vestibular.
o que foi um espanto, né? Porque a única pessoa do colégio a não prestar vestibular ao final do ano. Dentro do protocolo, né? E aí, mãe pedagoga, né? Então, ela já assim, amadurece, não presta nada. Vai fazer cursinho. Então, eu tinha um namorado. E eu era muito apaixonada por esse namorado, o primeiro namorado, aquela paixão. E aí, esse namorado termina o namoro comigo. E eu fico muito mal. Fico muito, muito triste, arrasada, nunca mais vou gostar de ninguém. E aí, minha mãe diz: vai fazer terapia, né? Para você se sentir bem, para você trabalhar esse término. E aí eu comecei a fazer terapia e aí eu começo a me sentir bem. Trabalhar todas essas questões do final do relacionamento, do namoro idealizado, de todas as projeções. E aí eu começo a me sentir muito bem com a terapia. E aí eu falo, eu quero ser essa mulher. Isso aqui é muito mágico. Isso é muito especial. Eu quero fazer isso. E aí, então, eu escolho a psicologia. Então, essa é a minha primeira, eu acho que esse é o meu primeiro contato com a psicologia, né? E foi um contato, assim, muito apaixonante. Que legal, adorei saber. E aí, então, que eu vou e entro nesse universo tão fascinante, né? Eu acho que é um privilégio poder tocar a alma humana, né? Eu acho uma carreira muito, muito especial, muito sensível, delicada e especial. Então, assim que eu entro na psicologia. Que Muito legal. legal. E, Gabi, durante esse processo, na graduação mesmo, em que momento você falou assim, nossa, isso daqui me chama mais atenção, aquilo ali me chamou mais atenção? Ou já em algum momento falou assim, não, eu quero suprir aquela necessidade que eu não tive sobre a orientação profissional? Em que momento isso aconteceu na graduação? Então, Rafa, não aconteceu na graduação a escolha com trabalhar com carreira. Hoje, na grade da psicologia na PUC, você tem matéria sobre escolha profissional. Na época que a gente se graduou, não tinha, então também não era um tema que eu tivesse contato durante a graduação. Durante a graduação, a gente pode escolher o núcleo que a gente quer se aprofundar, que a gente quer se especializar, e eu me encantei muito pela clínica e por psicologia hospitalar. Eu falei, nossa, acho que por meu pai ser médico, o universo hospitalar está muito presente na minha vida. Eu falei, eu acho que é isso. E aí eu fui fazer a, a, as especializações dentro da graduação em psicologia hospitalar. Me formo, vou fazer meu mestrado com comportamento do adolescente, eu estava lá no Instituto de Psiquiatria já estagiando, dou sequência a esse estudo com adolescência, então assim que o adolescente entra na minha vida, né, a partir do meu mestrado, e eu fazia um estágio no Hospital das Clínicas, no IPQ, e aí a gente tinha ali um protocolo de pesquisa muito grande de comportamentos de risco na adolescência, e o meu mestrado é um braço dessa grande pesquisa. E, em paralelo, vou trabalhar no hospital. Começo como voluntária e depois sou efetivada, eu começo a atender um grupo de mulheres com câncer de mama voluntariamente, e depois eles me contratam. Quando eu termino o mestrado, eles me contratam, e eu para ser psicóloga hospitalar. E aí eu estou super feliz, realizada, nossa, eu investi nisso, né? E à tarde eu continuava com o meu consultório, porque hoje eu acho que é até mais fácil para os recém-formados formarem o consultório, né? Construírem o consultório. Na nossa época era mais difícil, não tinha grupo de WhatsApp. Né? Deixa eu até Não aproveitar e tinha. fazer uma pergunta nesse sentido. Você estava falando, eu já ia até te interromper, né? Mas
essa curiosidade mesmo, né? Entre o balanço do que a gente vê e quando acho que você falou do hoje existir o WhatsApp ou existir essa modalidade de atendimento à distância, né? Online. Mas você falou de uma outra coisinha para eu destacar e depois você volta aí nesse tópico. Você disse, eu fui para fazer a pesquisa, eu fui para fazer mestrado, então você está falando de uma formação continuada, né? A coisa não acaba no último ano, na hora da formatura. E, pontualmente, a minha questão é sobre você dizer, eu fui fazendo X ou Y coisas e algumas coisas eram no voluntariado, né? Então, você diz, aí o que eu estou destacando aqui é esse desabrochar, esse desdobramento, seja pela nossa abertura de se expor às oportunidades, às situações. Então, entre o voluntariado, a relação remunerada, como é que você vê isso? Isso é uma regra? Isso foi para o que você conhece, talvez até de outros colegas, outras histórias, e também muito de hoje. Quase que eu estou arriscando dizer se você tivesse uma recomendação, sabe? Então, você estava comparando, hoje é diferente e tal, você termina esse raciocínio, mas também me traz essa dica de tipo... Eu acho que o que você, né, você usou uma palavra muito feliz, que é a exposição. Uhum. A partir do momento em que a gente se expõe, a gente cria oportunidades também. Né? O que eu vejo até, falando um pouquinho, acho que a gente vai e volta nos temas, né? Mas aí fazendo um parênteses, né? Na construção de carreira, e eu sempre digo que carreira é uma construção de escolhas que a gente faz, né? Porque é muito isso. Em que momento a orientação vocacional entrou na sua vida? E ela não entra na graduação, né? Ela é uma escolha que vem um pouquinho depois. E então são as construções e o que a gente vai se percebendo, né, dentro dessas vivências, dessas oportunidades. Então eu vejo os trabalhos voluntários, que o psicólogo tem muita oportunidade de fazer trabalho voluntário, como oportunidades de autoconhecimento e também do conhecimento do outro sobre você. Uhum. Eu entro no hospital, não estava nem interessada em assim, vou ser, não existia vaga de psicólogo hospitalar e eu queria ali impressionar. Mas eu conheci um médico que me convidou, falou assim, olha, a gente está com essa situação, eu estava pensando nisso, e aí você teria interesse em fazer um voluntariado? E porque o trabalho foi muito legal ali, abriram uma vaga para eu trabalhar no hospital. As coisas vão se desdobrando, né, de uma certa maneira. Então, são oportunidades, né? A carreira não chega pronta. Esse é quando dizem, né? É muito falado, o protagonismo de carreira, o protagonismo. Realmente precisa, né? E o protagonismo é isso, é você se expor, é você se dar a oportunidade, a carreira não vem pronta. É você conseguir fazer essa construção. Sempre importante, construções conscientes. E para aquele momento, naquele momento fazia muito sentido para mim estar ali no hospital. Eu tinha feito o núcleo de psicologia hospitalar. E era um universo que eu tinha muito contato. Mas o que acaba acontecendo ali é que eu não gosto. Eu começo a trabalhar como psicóloga hospitalar e eu me assusto. Recém-formada, eu acho que é uma carga emocional muito grande que a psicologia hospitalar demanda do psicólogo, né? Então, muito crua, muito inexperiente, entrando em contato com um sofrimento psíquico muito intenso dos pacientes, dos familiares, perdendo pacientes. Então, aquilo para mim foi muito assustador. Então, eu ia e eu estava com muitos questionamentos, porque eu tinha investido na graduação para estar ali, e eu estava ali, e eu não, de repente, não queria mais estar ali. E eu tinha uma sala. E aí, o que aconteceu é que um assistente administrativo da direção, um rapaz, tinha 18 anos, chamava Diego. O Diego aparece um dia na minha sala, e eu ficava bastante na minha sala, né, porque estava muito difícil estar no hospital para mim.
E aí o Diego aparece e fala assim, eu soube que você é psicóloga. Eu falei, sou. Ele falou, então, eu estou aqui, meu primeiro emprego, eu estou para ajudar minha família, mas eu quero fazer faculdade. E eu não sei o que fazer. Eu Olha, não sei o que prestar. Você pode me ajudar? Uau! Aí eu falei assim, nossa, que legal isso. E eu achei super bacana. Eu falei assim, bem, me deu um alívio, né? Assim, eu lidando muito com perdas e de repente eu vi alguém querendo começar, né? Eu lidava com o fim e aí tinha um menino querendo começar. E isso para mim me encantou. E aí eu falei para ele, Diego, me dá 15 dias, que eu preciso estudar um pouco. Eu gostei, Gabi, a hora que você fez o relato, foi tão bonito, e você faz uma expressão dizendo assim, é como a sensação que eu tive é como se o seu pulmão tivesse enchido de ar nesse momento, né? Ele te É, trouxe uma energia mesmo, né? Uma sim, coisa, como a gente aprendeu, eu gosto de algumas frases, eu tenho uma memória boa, te encheu de elan vital. sim, exato. Deu vida ao seu fazer. E aí foi quando eu peço esses 15 dias e vou estudar o tema. Compro livros, começo a estudar e criar atividades. Eu sempre gostei muito desse lado também criativo que a gente tem na psicologia, de poder trabalhar com atividades projetivas em que a pessoa vai se colocando, né? Eu adorava as aulas quando a gente tinha todas as Uhum, aulas dos testes, né? Dos inventários psicológicos, especialmente os que eram projetivos. Então eu achava legal. aquilo assim muito encantador quando a gente pegava a análise das pranchas do TAT e que cada um tinha contado uma história, eu enxergado algo nas pranchas, né? E depois vem rochas. Então, assim, eu achava isso muito encantador. E aí eu começo a desenvolver atividades para trabalhar com o Diego. Isso já é o início dos anos 2000, então, já tinha passado um Já tempinho, era 2001, 2002, 2001. É porque eu imagina. fiz o mestrado, né? Aí quando eu Uhum. termino o mestrado, que eu sou efetivada ali no hospital, porque eu estava com uma dedicação exclusiva no mestrado. E aí, isso é 2001, eu acho, 2001. É só E pensando assim, então você é é, pioneira de uma certa forma desse, não só na sua biografia, que é o que você está contando para a gente, mas num tempo também, né? A gente está falando de um tempo de psicologia muito rico. Você tinha falado agora há pouco sobre isso, né? Entrar no consultório hoje, né? Entrar no mercado, montar consultório. Acho que eu estou até querendo resgatar essa ideia. O Rafa talvez tenha também um comentário. Mas você estava dizendo isso, hoje, sair da graduação e começar a constituir consultório tem uma característica, né? Então, estou resgatando essa ideia para você finalizar sim, ali, se sim. for o caso. Mas quando você fala também agora desse momento dessa construção, eu quis fazer esse destaque também, né? Desse pioneirismo, dessa vanguarda, dessa coisa de se inventar e inventando práticas, inventando serviços, fazeres, né? Essa potência, né? Gabi, então é exatamente nessa pergunta. Então, da onde você começou a procurar? O que que você começou a procurar para criar um manual para você, um, um arcabouço de falar assim, vou fazer esse tipo de pergunta, vou por Eu, essa linha. eu fui eu fui na editora Vetor, porque eles têm uma Uhum. linha de livros para orientação profissional bem legal, né? Eles têm um trabalho, têm atividades que eles ofertam, tem e bastante livro publicado. Então, um dia eu fui presencialmente lá, né? Porque hoje também tem online, mas a gente era da época do presencial, e comecei a olhar. E eles tinham um livro chamado Orientação Vocacional. Hum. E ele era um livro só de atividades. E aí eu compro esse livro e compro um teórico para começar a estudar, porque eu tinha feito meu processo, lembram lá atrás, no terceiro ano, um processo que não foi legal. E aí eu falo, eu quero fazer uma coisa bem legal.
E aí eu trabalho o que eu não tive, né? Eu resgato a minha vivência com o que eu vou aprendendo para trazer. Claro que o que eu fiz para o Diego lá atrás, há 20 e poucos anos, ou 20 e muitos anos, não é o que eu faço hoje. Até tem a essência, mas eu acho que isso é outra característica, né? A carreira é viva. Uhum. A carreira é dinâmica, a carreira é viva, até mesmo dentro da sua linha de atuação e com que você trabalha, é vivo, é dinâmico. Então, você está sempre transformando. E então eu comecei a elaborar, desenvolver, e foi muito legal. E ele conta para amigos, e aí outros amigos outros jovens do hospital que estão lá, eu sou técnico de imagem, mas eu estou técnico de enfermagem, mas não é exatamente o que eu quero, né? Pessoas que precisavam trabalhar, mas que queriam pensar construção de carreira. Então, assim que a orientação vocacional entra na minha vida. E aí, voltando ao consultório, o hospital, eu tinha meio período e trabalhava à tarde, estava nessa construção do consultório, que é uma construção lenta, e eu acho que os recém-formados precisam ter muita paciência, né? Eu acho que, assim, por mais que tenha também o advento do WhatsApp, do Instagram e TikTok para os jovens, né, que usam bastante, existe. Primeiro que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso trabalho, ele envolve pessoas. Então, ele envolve o sigilo, ele envolve essa delicadeza de você não expor. E então, eu acho que esse é um cuidado que os jovens sempre vão precisar pensar na hora de postar. É ético ou não? Estou preservando o sigilo do paciente? Vou expor alguém aqui ou não, né? Trazer postagens de forma mais genéricas e não pessoais, falar de temas de uma forma, né? Você pode até trazer algum caso ou outro, desde que você tenha autorização. Então, esse é um cuidado que hoje eu acho que as redes sociais facilitam bastante, né? Mas sempre lembrando desse cuidado para os jovens. Mas então eu ia, mesmo assim, leva-se um tempo, né, para você ter essa construção. E lá atrás eu acho que o tempo ainda era maior. E então eu saio do hospital para e não fico só, eu quero sair do hospital, vamos lembrar disso, né? Não estou confortável lá, porque eu começo a me esconder na minha sala atendendo esses jovens, mas esse não era o meu papel lá. Então, eu saio do hospital e vou trabalhar. Eu acho que isso que é o mais encantador das carreiras, né? Os caminhos, eles são muito não previstos muitas vezes. Eu comento com amigos que eu estou procurando sair, e aí uma amiga que trabalhava na TAM, hoje Latam, diz: Gabi, tem uma oportunidade lá para psicólogo. Eu falei: mas eu não quero RH. Não é RH, é para psicólogo. Para psicólogo, eu quero conhecer. E aí era uma oportunidade para trabalhar dentro da segurança de voo, de um projeto que eles tinham de assistência às famílias, um tema super delicado, né? Era um projeto grande de assistência às famílias de acidentes aeronáuticos e incidentes. E eu achei interessante, eles queriam alguém que tivesse a vivência com situações de estresse. No hospital eu tinha, então eu entro lá, mas de uma forma mais protegida, porque eu não atenderia diretamente as famílias, né? Tinha avaliação, encaminhamento para psicólogos parceiros, o grupo de voo, treinamento em sala de aula. Então, é um trabalho bem interessante. Aviação é um mundo muito fascinante. Então, eu fico bem mais tranquila. E aí eu ficava lá até às 5, saía e ia para o consultório. E aí eu começo a construir no final da tarde meu consultório, e aí quando ele está fortalecido, aí eu fico uns 2 anos na Latam, quando o consultório já está
um movimento interessante, eu saio e aí eu me dedico ao consultório e me dedico bastante a esse trabalho que eu tinha começado no hospital, eu vou mantendo ele no consultório, me aprofundando, estudando e me apaixonando pela adolescência. Porque eu acho que o adolescente, essa sensação de você ter toda a construção de vida pela frente, é muito gostosa. Né? Embora eu não atenda só adolescentes no consultório, né? Eu atendo muito jovem adulto e também adultos, porque eu acho que é justamente uma construção a carreira. Então a gente pode estar sempre revisitando, olhando, né? Olha o Rafa aqui, que é um educador físico, que se tornou psicólogo. Então isso é muito encantador, né? Na carreira e na vida mesmo, né? O quanto a gente pode ir nessa construção. Ô, Gabi, acho que é muito legal. Primeiro, está sendo delicioso conhecer as nuances da tua história, né? E aí você falou aí do Rafa, né? Acho que tem que lembrar, teve um mote que trouxe a gente aqui, que foi um momento recente, né? O Rafa está iniciando a graduação em psicologia, e aí ele me perguntou coisas específicas, seja de linha teórica, seja de formas de fazer, possibilidades. E aí eu tive esse insight, né? Eu falei, peraí, eu vou te ajudar a entender um pouco, mas respondendo as minhas curiosidades também, que são os desdobramentos de muitos psicólogos, né? Então, o que você está contando para a gente me enche o coração de ver, muita alegria de conhecer a sua trajetória, e de oportunizar para o Rafa também aqui, o nosso aprendiz, vamos dizer assim, nesse intervalo de tempos diversos que a gente tem, para ele olhar e falar assim, uau, quanta coisa, né? Quantos caminhos, quantos modos de fazer. E eu também concordo com você, é um desdobramento, né? Uma construção e essa dinâmica. Eu fiz aqui esse paralelo aqui, até para pensar se o Rafa tem alguma curiosidade um pouco mais aguda, mais específica, para você continuar. E também pontuando uma outra coisinha que ocorreu na minha cabeça, olhando outras trajetórias, e obviamente a minha também. Porque quando a gente fala de carreira, às vezes a gente pensa numa linearidade, né? Como se fosse uma linha reta. E aí você já deu bons spoilers aqui, boas dicas, dizendo, eu tinha investido no cenário hospitalar e de repente eu vejo que aquilo não está encaixando. Então essa angústia de dizer, mas eu sigo na carreira ou eu mudo, né? E o Rafa é um outro exemplo aqui. E eu olhando para a minha história, sem entrar nela aqui, claro, mas saí da graduação, comecei fazendo uma atividade e de alguma maneira me mantive nela. Então eu fico também nesse outro lado dizendo, nossa, então eu fiquei aqui fazendo a mesma coisa o tempo todo. Eu quis falar isso para fazer o contraponto do seu. E como não tem verdade, né? Como não tem o mais correto ou o mais errado, né? Tem formas, né? Então acho que eu quis compartilhar esse sentimento ao te ouvir. E as experimentações, né? E, Gabi, nossa, é muito legal mesmo, porque eu também, né, tô tendo essa vivência de começar uma coisa e gostar, mas assim, eu quero um pouco mais profundo, e eu gosto muito dessa sensação de que quais ferramentas, como eu sou educador físico, quais são as ferramentas que eu posso utilizar da psicologia para atrair mais pessoas a praticarem atividade física, né? E porque a gente tem várias demandas de ambiente, de professor, de tipos de treinamento, mas eu não entendo a cabeça. Eu não entendo as emoções. Eu não entendo essa relação dessa pessoa toda, né? Nessa profundidade. Por isso que a psicologia me encanta quando eu olho para esse olhar. E você falando disso, transita também, né, dentro do hospital, transita nessa coisa de carreira, nesses tipos de escolhas. E aí a minha pergunta é assim, e agora? No mundo de hoje, né? Como que a pessoa está terminando essa graduação e fala assim, Gabi, quero fazer uma intervenção com você, e por onde eu começo? Por onde eu vou estudar? Que caminho eu seguir?
Então, isso aparece bastante também, eu acho muito bonitinho, Rafa, os adolescentes que eu atendo, muitas vezes quando ele atendo, eu falo que eu encontro meus pacientes ao longo dos anos, né? Porque eles vêm escolher a carreira e eles me procuram alguns quando se formam, para olhar para a inserção no mercado de trabalho. Então, o que eu faço agora, para onde eu vou, né? E eles até brincam, eles falam: nossa, eu achei que fosse só precisasse pensar quando eu fosse escolher o curso. E aí eu chego agora, né? E tem mais escolhas. E eu falo, é assim sempre, né? Eu fiz projetos de carreira para universidades também, fiz para o INSPER, fiz para a Mauá, e os alunos, os universitários, eles falam também, nossa, eu achei que foi tão difícil escolher engenharia, e agora eu ainda tenho que escolher a área da engenharia, e depois quando se forma, né? E agora, para onde eu vou? E aí são todas essas construções, e depois eu tenho pacientes que estão lá assim, eu quero mudar do meu trabalho, eu não estou feliz aqui, para onde eu vou? Então, eu acho que é sempre, né, e olhando muito para o que está fazendo sentido naquele momento, o que você está buscando, né? Não escolher de forma, acho mais importante, não escolher de forma impulsiva. A escolha, às vezes, não era acertada, né, como aconteceu comigo com o hospital, mas foi uma escolha consciente. Então, a consciência na escolha profissional é muito importante. Mas ela também tem um tempo de amadurecimento, né? Que é isso que você falou. Ela é consciente, mas ela não é necessariamente rápida, essa consciência, né? E aguentar esse tempo das coisas, às vezes, é desafiador. Então, eu acho que esse é o principal, porque o que eu vejo também, muita ansiedade em relação a tenho que começar a trabalhar, tenho que começar a ganhar dinheiro, e vou aceitar o que aparecer. E aí acaba indo para coisas que não fazem sentido, que não que não gosta, que não se identifica, que provocam sofrimento. Então, ter essa consciência, vou escolher, porque nesse momento faz sentido. Quando eu entrei no hospital, fazia muito sentido para mim. Depois eu me dei conta que não era, mas foi uma escolha muito consciente, não foi uma escolha impulsiva, né? Então, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa dos tempos atuais, e aí você voltar ali um pouco, e talvez até a gente, né, não quer ocupar aqui muito tempo também da sua vida nessa conversa, né? Queria perguntar um aspecto e depois você desdobrar aí, né? Você contou pra gente do hospital, a passagem na aviação, a carreira, e aí, sei lá, os caminhos, os percursos até os tempos atuais, algum outro tipo de nuance, de destaque que você ainda queira completar. Mas a minha pergunta você contou a sua experiência no hospital e falou de uma coisa que eu achei muito legal, que tinha uma carga emocional ali, do recém-formado, né, que pergunta isso que você acabou de falar, de novas escolhas, caminhos. Tem a carga, como o próprio Diego, que foi o seu primeiro anjo, vamos dizer assim, que traz o pragmatismo da vida. Olha, eu estou aqui no emprego X, numa atividade administrativa, por uma demanda do mundo concreto da minha vida. Eu estou trabalhando dentro de uma necessidade orçamentária, familiar e etc. Mas eu não quero... Eu tenho perguntas além disso. Né? Então, eu estou falando isso porque você falou do impulsividade e da consciência, mas também tem o pragmatismo e o mundo concreto no meio dessas coisas e a paciência para gerenciar. E a carga emocional que isso traz, né? De diversas formas. Então, a minha pergunta, que fiz essa reflexão, porque você também fala, né, das escolhas, da psicologia. Nós somos de um tempo em que o vestibular tinha um formato e um apelo. E o pouco que eu acompanhei, você pode até detalhar se eu estiver errada, a psicologia hoje é uma carreira muito procurada, muito escolhida, né? Então as concorrências de grandes vestibulares tá lá no top.
né? Antigamente a gente escutava falar de, como você disse, medicina, engenharia, talvez direito, etc. Mas a psicologia hoje está no topo, entre os tops. A pergunta é, entre cargas emocionais, por que muito mais gente está indo fazer psicologia hoje? Você tem algum insight sobre isso? Não precisa ser uma resposta clara, um estudo, mas o teu insight. Eu acho que hoje, né, tem muito menos preconceito. A gente sabe que lá atrás as áreas se sofriam mais preconceito, a pessoa, tinha gente, né, ficava constrangido de falar que fazia terapia, né, até Legal. assim, eu acho que existia lá atrás, não, porque não vou fazer terapia, mas eu tenho que estar bem emocionalmente, né? O que é isso? Por que eu vou fazer? Né? E as pessoas não contavam. Então, eu acho que hoje todo mundo percebeu que a vida fica muito mais fácil com autoconhecimento. Então, todo mundo busca terapia e as pessoas, eu acho muito bonitinho que eu recebo, assim, pré-adolescente no consultório, 11, 12 anos, elas sentam, mas as meninas, os meninos buscam menos nessa idade, elas falam, pedi para minha mãe, porque, sabe, eu me sinto ansiosa. E aí, qual é a ansiedade? É porque eu estou indo para o 6º ano, né? Estou indo do 5º para o 6º, está fazendo a passagem. E gera ansiedade, né? O crescer gera ansiedade. Então, eu acho que essa percepção do quanto o psicólogo pode ser um facilitador do autoconhecimento, né? Esse encantamento que eu acho que eu senti fazendo a minha primeira terapia, né? E as pessoas também começam a sentir, faz com que tenham um novo olhar para a psicologia, né? E o mercado de trabalho também muito fértil, porque tem muitas oportunidades, né? Onde tem pessoas, pode ter um psicólogo. Muito E legal. então eu acho isso faz de fato com que ela seja uma das carreiras mais concorridas, né? Por anos na FUVEST foi a segunda carreira mais concorrida depois de medicina. No último ano ficou junto com a engenharia. Então, a engenharia subiu um pouquinho, a procura pela engenharia, mas a psicologia continuou ali, uma nota de corte super alta, e então, segunda carreira mais concorrida. Muito legal. Rafa, alguma questão específica, senão a Gabi continua contando ali aos desdobramentos, alguma nuance que ela queira ainda trazer para a gente. Gabi, eu gostaria que você pudesse comentar, se você puder apresentar para a gente. Então, por exemplo, já algumas dicas, né, de livros, de podcast, desse caminho que pode ser feito hoje. Eu trouxe aqui algumas dicas, como eu estou falando bastante do adolescente, eu separei para quem quer trabalhar ou trabalha com adolescente. Eu gosto muito desse livro, A Psique Adolescente, do Richard Frankl, e perspectivas junguianas e winnicottianas. Então, ele traz um pouquinho da psicologia analítica, bastante da psicologia analítica e um pouquinho da psicanálise, né? Mais junguiano. Ele é bem, bem interessante. E eu separei também A Causa dos Adolescentes, da Françoise Doutor, psicanalista, mas é um livro, assim, também muito legal para quem trabalha com adolescente. Falando um pouquinho de carreira, eu separei, esse sai da psicologia, mas ele foi uma pessoa muito importante para eu estruturar o meu programa de orientação vocacional, então eu tinha todo o conteúdo ali produzido por psicólogos, mas eu queria uma coisa um pouco mais pragmática também, né? Como a Má pontuou, a gente tem que ser pragmático, tem um mundo concreto que nos espera ali. E aí eu trouxe esse do professor Joel Dutra, eu fiz uma pós-graduação com ele em carreiras, e o professor da USP, né? Eu fiz na FIA, e administração de carreiras chama. E assim, ele é um cara muito incrível, acho que um dos primeiros estudiosos no Brasil de carreira mesmo, que foi estudar carreira.
e com o viés um pouco mais administrativo, né? Ele é da FE, um professor da FE, da FIA, mas ele tem uma perspectiva muito legal de construção de carreira. Então, ele para mim, é uma referência. O professor Joel estava em um congresso e aí tinha uma palestra dele, por coincidência, e chegou no final, ele deu a palestra, chegou no final, e tinham figurões, era um congresso bem grande, com muitos figurões e tal, e eu fui para ele, eu falei assim, olha, para mim você é a pessoa mais importante, eu quero fazer uma foto, fui sua aluna há muitos, muitos anos, aí tirei, e até postei ele, assim, realmente um professor e tanto. Então, eu separei o professor João Dutra, e aí eu trouxe o meu. Que legal! Minha Carreira, Meu Futuro é um livro que eu escrevi há muitos anos, eu até precisaria atualizá-lo, mas que eu trouxe nesse livro o percurso de uma adolescente, porque o adolescente, quando ele está escolhendo a carreira, ele traz, é muito difícil para ele a escolha, muitas vezes, porque tem expectativas da família, dos amigos, sociais, conflitos pessoais, né? E assim, atendendo adolescentes em orientação vocacional, assim, já vi coisas muito pesadas, assim, da pressão em cima deles, da escolha deles, né? Uma menina uma vez escolheu fono, e aí ela volta, marca de novo a sessão, falou, minha mãe falou que se ou eu faço medicina ou eu escolho outra carreira, fono eu não posso fazer. Uau. Então, tudo muito, tem toda uma complexidade da dinâmica familiar, circunstâncias familiares, e então essa é uma história, mas são muitas histórias assim que eu ouço no consultório. Então, esse livro ele não é técnico, ele é um livro, a ideia desse livro foi poder levar a orientação vocacional para quem não pode acessar. Então, ele foi um livro que vendeu o Brasil afora, e foi muito legal, porque na época que eu coloquei o meu e-mail no final do livro, e eu recebia e-mail de adolescentes, eu moro aqui no interior da Bahia, e comprei seu livro, e foi muito legal, tal, me ajudou bastante. Sou de Peruíbe, aqui no litoral de São Paulo, fiz o seu processo. Então, a ideia desse livro foi esse, porque é uma história, uma ficção de uma adolescente vivendo os dramas da adolescência, que não sabe o que prestar e vai fazer orientação vocacional com a psicóloga, e esse livro ele vai intercalando a história dela, os dramas, com uma sessão de orientação, e nessa sessão eu dou as atividades para o adolescente pensar a escolha de carreira. Que Então, então o livro é mais voltado para o adolescente, não para o psicólogo, embora tenham as carreiras, e o psicólogo que se interessar e quiser trabalhar, também tem essa oportunidade. Mas isso, né, pegando um pouquinho esse gancho, sem me estender muito, né, que a gente já está aqui bastante, mas fica à vontade, tem todo o tempo do mundo, a gente não quer conversar tanto, mas está gostoso. mas uma coisa que é interessante, que é outra, né, como as mudanças sociais também transformam as atuações profissionais, né, que eu acho que é legal trazer. A gente teve a pandemia, Uhum. e antes da pandemia, eu só trabalhava presencialmente. Então, eu fazia orientação de adolescentes de fora de São Paulo, mas que vinham para São Paulo. Eu lembro que eu atendi uma família, 2 irmãos, que vieram de Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, para São Paulo, para fazer orientação, porque eu não fazia online. Uau. E eles vieram, e a gente fez um processo super intenso, porque eles ficaram uma semana para fazer. Então pessoas vinham do interior, então tinha toda essa, né? Tinha que vir. E aí a gente tem a pandemia. E não dá mais para vir presencial. Então, eu tenho que passar, e eu tinha processos em andamento.
E aí, como eu pedi para o Diego, 15 dias, eu pedi para os meus pacientes, eu pedi uma semana, eu preciso de uma semana para pensar como eu vou transformar isso para o online. E aí eu transformo, peço para o meu marido ajuda, ele trabalha com tecnologia, preciso disso, disso, disso. Eu falo, nossa, eu não sou uma padaria. 5 pãezinhos, 100 gramas de mussarela? Não. E aí eu falei, ele falou, não tenho tempo, eu estou também sobrecarregado com a pandemia, né? Daí eu falei, deixa que eu faço. E aí eu crio um site, aí eu crio, junto com o survey, monto tal, o site e transformo o programa em um programa online. Uau. E com isso dá super certo. Até eu uso o mesmo modelo que eu usava na pandemia, porque deu realmente muito certo. Descobri um lado meu de tecnologia e começo a atender online, e aí isso se espalha para o Brasil, de fato. Então, eu tenho adolescentes, atendo bastante Recife, Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, que é das possibilidades hoje que a gente tem, que a gente tocou lá atrás, né, no comecinho da conversa, do online também, né, que a gente descobre um novo universo. E para trazer mais uma última pincelada sobre essas transformações e sobre o quanto a carreira ela é dinâmica. E aí eu vou contar para vocês em primeira mão, porque Uau. efetivamente ninguém ainda sabe, mas esse segundo semestre eu estou entrando com uma plataforma de orientação vocacional para escolas. Uau, então agora todo mundo vai ficar sabendo. Agora todo mundo está sabendo, chama Futoria. E a proposta do Futoria parte, né? Eu acho que eu sempre fiquei desde quando eu escrevi o livro, com a ideia de poder oferecer orientação vocacional para quem não tinha acesso, e depois com o online, eu falei assim, acho que eu consigo juntar as duas coisas e transformo esse desejo no Futoria, e ele é voltado para as escolas, porque ele traz junto uma capacitação para os professores poderem conduzir. Então, tem a plataforma em que o adolescente vai lá, vai fazer o processo dele individual, vai ter até um relatório com o apoio da IA, uma coisa super bacana, né? As transformações de novo sociais, cruzando as nossas carreiras, e a formação do professor, né? Porque é o professor que transforma ali em sala de aula, ele tem um papel fundamental, né, na formação do adolescente. Então, eu quis olhar um pouco mais a orientação vocacional para a educação também, para o projeto de vida. Que espetáculo. Genial, assim. Tá sendo um privilégio. Muito obrigado, viu, Gabriela? Muito obrigado mesmo. Muito especial. Gabi, é super especial. A gente quer ficar muito tempo contigo, mas sabemos que não temos todo o tempo do mundo, né? Sim. Queria que você desse algum retoque, que eu já perguntei 2 vezes, caso você queira completar alguma nuance. São, como eu disse no início, 20 muitos anos de carreira, muitos desdobramentos e construções, como você disse. Então, quero que você diga isso e vou fechar com a minha última pergunta, mais objetiva. Porque conversando com o Rafa nos bastidores, eu até dizia, né? Então, o Rafa é estudante, iniciando na psicologia, a gente aqui com outros tempos, e aí eu dizia assim, Rafa, pouco me interessa saber nuances das escolhas teóricas, abordagem teórica, né? Essas questões de filosofia, visão de homem, de mundo. Mas, de qualquer maneira, você falou coisas na conversa que me chama atenção quando você conta do Diego, né, lá no hospital, e outras várias coisas que você disse. Você usou a expressão assim, mas tem uma coincidência. E eu estou voltando nisso para te perguntar, porque eu acho que tem teorias que vão para além, não é uma coincidência, talvez seja uma sincronicidade. E você falou agora da sua plataforma, trazendo a relação professor-aluno. Então, eu queria fechar nisso, porque eu fui professora do Rafa há 20 anos.
né, mais ou menos lá por volta de 2006. Né? A gente está aqui em julho de 26. Então, eu queria falar dessa sincronicidade, te agradecer muito, te devolver a palavra, para que você fale disso. Teoria, linha teórica, abordagem, como é que foi esse processo, ou como é que é agora, enfim, a maneira como você preferir. E alguma outra nuance para a gente ir fechando esse desdobramento. Acho que eu estou com uma curiosidade bastante satisfeita. Tenho várias outras, mas acho que hoje não vai dar tempo de conversar tudo. Então, a escolha da minha... Bom, falando em sincronicidade, né, a corrente teórica que eu mais me identifico é a psicologia analítica junguiana, e como ela entra na minha vida também foi de uma forma interessante, porque lá atrás, naquela terapia que minha mãe me colocou para fazer, que me fez, né, fez com que eu me apaixonasse pela psicologia, eu sonhava muito. Eu sonho muito, lembro muito dos meus sonhos, né? Sonha muito, todo mundo sonha, mas eu lembro muito dos meus sonhos. E eu levava para a terapia. E ela era junguiana, então a gente mergulhava no universo dos símbolos. E eu tinha muitos insights por meio dessas análises, né? Eu tenho até hoje guardado o meu caderno de sonhos desse processo terapêutico. E então, quando eu entro, né, eu escolho a psicologia, eu quero ir para esse universo. Então, essa foi uma escolha que, de fato, esteve ao contrário da orientação vocacional, que ela entra quando eu me formo, né, ela entra ali na minha primeira oportunidade profissional de trabalho, os sonhos, a psicologia analítica, ela entra comigo desde o primeiro dia de aula, né? E aí ela de fato, assim, quando eu mergulho, eu continuo muito apaixonada, então, por essa escolha. Então, essa vem desde o começo da faculdade. Coisa linda. Alguma coisa que você não falou do percurso que você quer destacar agora? Algum fato relevante? Algo eu acho específico? que eu trouxe, né? Eu acho que assim também que eu acabei não contando, mas que teve muita importância na minha vida, né? Quando eu saio, estou com um consultório, eu começo não só a trabalhar com os adolescentes, adultos jovens, mas também com programas de carreira, de autoconhecimento, carreira para estagiários dentro das empresas. Então, eu fiz para várias empresas programas de autoconhecimento direcionado para o desenvolvimento de carreira dos estagiários. Pessoas que Então, estavam vivenciando as suas escolhas. Exato. Para grandes multinacionais, bancos. Então, eu entrava com um workshop para trabalhar sempre, né, com esse olhar para o desenvolvimento da carreira dos jovens, mas isso também é interessante. O que eu acho super importante, né, para quem está começando a carreira, eu acho que de tudo que eu fui contando, é justamente, minha dica final é, se permitam experimentar, né? A carreira é viva e a carreira é dinâmica e é uma construção. Então, acho que essa é a minha mensagem final. É uma construção maravilhosa, estou com o coração muito quentinho. Agradeço demais por essa abertura que você trouxe para a gente. E queria devolver a palavra aí para o Rafa, para as considerações finais, para a gente encerrar. Muito obrigado mesmo, Gabi. É bonito mesmo de ver essas construções, né? E de que saber que a psicologia, ela é grandiosa mesmo. Ela é fantástica. Contada ainda por vocês, é muito mais bonito de enxergar isso e de desejar vivenciar. Muito obrigado, viu, por esse papo. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar com vocês minha história e foi uma delícia de papo. Muito bom. Fechamos, é sobre isso.